Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Roraima, Joaci Luiz. Vamos tratar de orquídeas nativas de Roraima. O Joaci vem desenvolvendo um trabalho de mais de 20 anos sobre esse tema. Bom dia, professor Joaci. Bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, satisfação muito grande estar aqui na Rádio TV Universitária com vocês, ouvintes, para a gente falar um pouquinho mais dessa ciência aplicada às nossas plantas, e as mais belas delas são as orquídeas. Joaci, aqui no nosso programa a gente tem o costume de sempre pedir ao nosso convidado falar um pouco da vida dele, da trajetória acadêmica dele, né? Conta pra gente como é que foi tua graduação, onde é que você fez, que ano fez, teu mestrado, teu doutorado. Eu vim lá do Ceará fugindo da seca. Passei no concurso da Embrapa, feito em 1986, para trabalhar com hortaliças aqui em Roraima. O concurso foi feito em Belém, porque naquela época a gente tinha que fazer o concurso na região para a qual a gente queria depois ir trabalhar. E tinha um estalo assim na minha cabeça de tanta convivência com a seca, de saber como é que era a Amazônia, floresta amazônica, essa coisa toda que a gente fantasia, não é? Da grande floresta, nossa grande área verde aqui, a tal da Amazônia. E resolvi me inscrever para Roraima, sem saber que Roraima tinha esse pedaço gigante aqui também de lavrado, onde a gente não vê floresta nenhuma. A floresta está beirando o lavrado, nas montanhas, embaixo, ao redor do lavrado. E foi uma surpresa gigante para mim, porque cheguei aqui e fiquei igual o ex-ministro Lutzenberg, procurando a floresta e só via capim. Só via lavrado. Mas tua graduação foi na UFC? Aí tu fez o concurso assim que terminou a graduação ou já estava no mestrado? Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Ceará, na UFC, terminei em 84. Em 85 já na agronomia, né? Em 85 já entrei no mestrado. Era uma ideia de trabalhar com pesquisa, uma coisa que eu já desenvolvia no tempo de graduação, que com bolsa de iniciação científica. Então isso passa praticamente um passo para quem quer trabalhar com pesquisa, quem quer ser pesquisador, professor universitário. E apareceu esse concurso da Embrapa, então eu já estava no mestrado, terminando o segundo ano de mestrado. Naquela época o mestrado durava 3 anos, né? 2 anos e meio a 3 anos. E tinha muita disciplina. Hoje as coisas são mais tranquilas nessa parte de disciplina, disciplinas concentradas, uma carga horária menor de disciplina, para você ter mais tempo para entrar realmente na sua dissertação, no seu trabalho de campo, no trabalho de laboratório, enfim, no seu trabalho de pesquisa. Então naquela época, quando eu passei no concurso e fui chamado logo em seguida, eu me sustentava dando aula de inglês. Comecei a estudar inglês muito cedo, fiz um monte de curso de inglês, até virar professor de inglês também. E isso bancava os crediários, né? A gente passava o dia estudando, tinha casa e comida em casa, mas um dinheirinho fora para as brincadeiras, tinha que... E qual foi a área de atuação do seu mestrado? E aí no mestrado eu sempre fui muito ligado nessa coisa de entender para onde que as tecnologias vão. Então já naquela época, em 84, tinha uma curiosidade muito grande para trabalhar com cultura de tecidos de plantas. Ou seja, desenvolver plantas inteiras a partir de pedacinhos de plantas. E fiz o trabalho naquela época com batata doce, que era uma cultura relativamente fácil de se conseguir essa parte de micropropagação. Deixa eu perguntar uma coisa. O tecido do ser humano é essa nossa pele externa. O que é o tecido da planta? Tecido da planta. Tecido, no ponto de vista biológico, é um conjunto de células.
Então as células são esses pedacinhos que formam o coração da gente, formam o sangue, formam a pele, formam o cabelo. Então quando esse conjunto é bastante grande, a gente chama de tecido. E aí o senhor tentava multiplicar essas células e desenvolver uma planta a partir das células? Existe um fenômeno na biologia que a gente conhece como totipotência. E acontece, possivelmente, já está se falando aí com tanta coisa sobre células troncos, não é? No sentido de que qualquer célula nossa tem a informação genética suficiente para se replicar em outras células iguais e possivelmente num conjunto de células que poderiam efetivamente gerar um órgão e, no caso das plantas, gerar uma planta inteira. Então, a totipotência faz com que a gente, por meio de condições ambientais e nutricionais adequadas, a gente possa pegar uma simples célula, um conjunto de células, no caso um tecido de planta, né? De um pedacinho de caule, um pedacinho de folha, um pedacinho de raiz, em condições ambientais e nutricionais adequadas, a gente pode multiplicar isso regenerando uma planta inteira. Então você não precisa de uma muda completa ou de uma semente da planta. Em princípio você pode pegar um pedaço do caule da folha e dali gerar uma nova planta, é isso? Gerar uma nova planta, porque todo o conjunto de informação genética para gerar todas as outras células das plantas, o conjunto está completinho no genoma de cada planta que está presente em cada célula de cada planta. Mas Joacim, me diga, essa técnica pode ser feita com qualquer planta? Pergunta porque a gente sabe que tem algumas plantas que, para você, por exemplo, reproduzir, você tem que reproduzir a partir da raiz. Outras já sei lá, por semente. Outras basta um galho e ela produz raízes. Quer dizer, elas têm uma forma de reprodução artificial diferente. Plantas diferentes, caminhos diferentes. A princípio, qualquer planta poderia ser estudada por essa técnica? A princípio, qualquer célula vegetal, mas tem algumas pedras no caminho. Você tem que identificar, primeiro, a necessidade nutricional dessa célula, que varia de espécie para espécie no reino vegetal. Depois, você tem que identificar também a condição ambiental, de luz, de temperatura, não é? Para que você possa ter realmente as condições que façam esse genoma que está presente na célula, ele se diferenciar, não é? Primeiro, que ele possa se estabelecer, porque o meio de cultura onde a gente faz esse cultivo, tanto líquido como sólido, ele é extremamente favorável a micro-organismos. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de contaminação, então você tem toda uma condição asséptica. Depois, a ideia é que você chegue nos nutrientes na condição ambiental que seja suficiente para que essa célula primeiro se mantenha, depois ela possa se diferenciar. Então, se diferenciar significa que aquele genoma que está presente na célula, que tem toda a informação genética lá no nosso famoso DNA, ele possa se expressar, produzindo a partir dali uma nova raiz, uma nova folha, um novo caule. Em seguida, a gente, naturalmente, com a presença muito forte de alguns hormônios vegetais, principalmente auxinas e citocininas, que são hormônios já amplamente divulgados, que servem exatamente para ajudar esse genoma a chegar até essa informação de vamos produzir parte aérea, folha, caule, ou vamos produzir raiz. Na presença desses hormônios, com os nutrientes adequados, o ambiente adequado, a gente consegue fazer essa expressão. Uma simples célula se regenerar, se multiplicar e se regenerar em outras células diferenciadas numa planta inteira. O que me chamou a atenção aí, quando você falou isso, do ponto de vista que a gente está vendo, você até comentou, a gente vê hoje essa grande discussão célula-tronco, que é uma baita tecnologia para desenvolver isso. Pelo que eu estou entendendo, você já fazia isso lá em 84, ou seja, já tinha essa tecnologia dominada e estudada? Desde os anos 20 do século passado, quando foi um trabalho do Knudson, foi descoberto ali um meio de cultura, ou seja, aquele meio artificial necessário para as células se desenvolverem, no caso com as plantas, né? Já se sabia que seria possível você manter essas células e possivelmente multiplicá-las. Depois, na década de 50, com o advento não é a descoberta, todo o avanço da ciência no sentido de elucidar a configuração do DNA, como é que ele se formava dentro da planta, depois a partir daí como é que ele transmitia e ele carregava a informação genética para geração dos vários genes que compõem assim a formação de cada
de cada célula. Você está falando isso aí já nos anos 90, né? Anos 50. 50 que é quando 55. Se descobre o DNA. Não, o DNA já tinha bastante estudo, né? Na verdade, que se descobriu, que se elucidou assim, mais claramente, foi a estrutura do DNA, que a partir da estrutura você começou a entender o processo de replicação, ou seja, de como é que esse DNA se multiplicava. Senão você tinha aquela estrutura e ela acabava por si, como é que ela ia gerar outras? Então a dupla hélice, na verdade, o trabalho esclarecido por Watson e Crick foi no sentido de mostrar como é que essa replicação acontecia. E de lá para cá, toda a manipulação que é feita em cima de genes, da genética, tanto de plantas quanto de células animais ou de micro-organismos, se baseia na estrutura do DNA. Ô, Joacim, uma coisa que me dá curiosidade, que eu não entendo, é assim, que eu fico pensando, se você tem um grupo de células, um tecido, a reprodução simples de uma célula, para mim, é tranquilo. Qual é o gatilho, qual é o mecanismo que vai fazer aquela célula saber que a partir daquele momento ela vai deixar de ser uma simples célula, vai começar a gerar ali uma raiz? Já é conhecido esse mecanismo? No caso das plantas, a gente tem, a grosso modo, o trabalho de hormônios chamados de auxinas, né? São hormônios já conhecidos que provocam a parte de enraizamento. E no caso da colocação dele nos meios de cultura, você vai provocar praticamente, claro que há outras condições também, principalmente de luz, de nutrição, vai provocar o aparecimento de raiz. Tá, mas onde é que o hormônio vai atuar? Ele vai, sei lá, substituir uma molécula no DNA da planta? Como é? O que é que ele vai... Já se sabe esse mecanismo? Já se conhece? São substâncias químicas que atuam como promotores, como enzimas. Então, eles presentes ali naturalmente no conjunto orgânico da célula, eles presentes ali frente ao DNA, ele vai fazer com que determinadas sequências de DNA sejam ativadas. Tá como se fosse um sinal, assim, para ativação de sequências que viram códigos, né? São responsáveis pela formação de proteínas, aminoácidos, enfim, proteínas que no fim das contas compõem, junto com o carbono, oxigênio, água, toda essa conformação dos diferentes seres vivos. Então a gente já sabe que as citocininas, esse grupo de hormônios chamado citocininas, são responsáveis pela formação de parte aérea e as auxinas pela formação de raiz. No caso de células animais eu não tenho nenhuma informação, mas possivelmente você deve ter algumas substâncias químicas, possivelmente hormônios também, que podem desencadear a formação de um ou outro tipo de célula a partir de células comuns. Você tocou várias vezes na palavra hormônio, e a gente sabe que existe uma certa mística negativa sobre o uso de hormônios. Admito que na parte vegetal eu não escuto muito, mas até recentemente eu ouvi falando em questão de alguns países da Europa que estavam questionando o uso de hormônios na criação de aves do Brasil e não sei o que. Como pesquisador, o uso de hormônios é ruim ou não? Nossos ouvintes que são leigos precisam ter medo quando ouvem essa palavra? Precisam ter receio? Porque assim, outra coisa, por exemplo, a questão dos transgênicos também tem toda uma mística negativa, uma publicidade negativa. E quem, de certa forma, tem um certo conhecimento, vê que a coisa não é tão feia assim. No caso dos hormônios, o senhor como pesquisador, trabalhou com hormônios. A nossa população precisa ter medo de hormônios? No caso das plantas, eu não conheço nenhum relato, nenhum trabalho que mostre que você pode ter alguma intervenção no sentido da alimentação das pessoas com essas plantas, né? A questão dos transgênicos, o que aparecia é que aparentemente você modificaria a genética da planta de uma forma tão rápida que a natureza possivelmente ia ter dificuldade de se adaptar a essa mudança. Então, naturalmente, os fenômenos de mutação, que são mudanças genéticas também, que ocorrem em função, às vezes, de alguns fenômenos físicos, e ocorrem em função da presença de algumas substâncias químicas, e ocorrem também em função do processo de reprodução, de trocas gênicas, não é? Também essas mutações, elas ocorrem naturalmente na planta. A sociedade tem aceitado isso, de modo que você tem vários tipos de planta de cajá, vários tipos de planta de feijão, vários tipos de tudo, apareceu em função de processos possivelmente
de mutação ao longo da evolução dessas espécies. Só que com a transgenia tem o dedo do ser humano ali e todo esse processo científico muito forte, muito rápido, um processo de seleção para alguns caracteres de utilização mais ou menos agronômica, né? Uma planta que produz mais, ou que seja mais alta ou mais baixa, mais resistente à seca, tolerante a um determinado herbicida, que é na verdade um indutor fisiológico que, dependendo da genética da planta, ele deixa de funcionar, funcionaria na planta normal, não funcionaria na outra. E há um medo da sociedade em função disso. A aceitação, vamos dizer, natural, biológica desses fenômenos, como é que ela poderia ocorrer, já que é um processo com uma intervenção muito forte do ser humano, não dá tempo da natureza se adaptar ou se recuperar se houver algum tipo de problema. Então, questão humana aí, de toda essa questão envolvendo os transgênicos, é mais por precaução mesmo, porque no fim das contas a gente está comendo um monte de alimento transgênico que nem mais mudou nada. Joaci, tuas palavras foram bem interessantes, porque vem o objetivo desse programa, quando a gente pensou nele, é exatamente isso. Vamos levar um pouco de educação científica para a população, é divulgar a ciência. Como você bem falou aí, a gente está comendo alimento alterado já faz tempo, mas formou-se uma batalha contra os transgênicos, mas tem o lado bom também. Eu lembro, a semana atrasada eu estava escutando a Rádio USP e noticiou uma pesquisa da Exalc, onde os caras, para combater uma praga, agora não lembro o nome, da laranja, eles descobriram o mecanismo que o inseto vem, coloca os óvulos e eles começam a se reproduzir ali até o momento que a colônia libera uma molécula que avisa para a própria colônia que não cresça mais, que a partir dali eles vão eclodir. O pessoal da Exalc está alterando as laranjeiras, colocando essa molécula já na laranjeira. Então a praga ela vai depositar os ovos ali, mas não vai expandir a praga. Por quê? Porque a própria colônia, antes de qualquer expansão, já sabe que não é para expandir mais, porque o dedo do homem, como você colocou, já fez a intervenção. Já fez a intervenção. Artificial. Isso é o quê? O processo exatamente. Natural. Isso é ciência. As pessoas têm que entender que não tem. Exatamente. A ciência não veio fazer o mal. E é isso que você falou há pouco, como eu falei, reforça muito a ideia desse programa, o esclarecimento que você deu aí. O que aconteceu também com a questão dos transgênicos, e a gente acompanhou tudo isso na década de 90, praticamente início dos anos 2000, é que apenas poucas empresas no mundo iriam dominar essa tecnologia. Então havia um medo muito grande, e ainda há de certo modo, de que essas sementes ditas transgênicas elas estejam concentradas na mão de poucas empresas, de modo que essas empresas possam ter o monopólio da produção de alimentos, principalmente alimentos de grande volume de consumo no mundo inteiro. Então isso gera um pouco de receio assim, da sociedade no geral, por estar na mão de empresas que às vezes são empresas transnacionais, não tem compromisso nenhum com toda uma rede de serviços e produtos e as redes sociais e ambientais que tem nos países, né? Então tinha uma questão política por trás dessa questão dos transgênicos, que eu acho que ela tentou em algum momento se sobrepor à questão científica, mas me parece que a questão científica conseguiu vencer essa barreira de todos os questionamentos políticos que aconteceram e prevaleceu a questão científica. Não é? A gente espera que sempre prevaleça o conhecimento, prevaleça e eu entendo que é função nossa, viu, Joaci? Exatamente. Enquanto pesquisador de academia de uma empresa tão respeitada quanto a Embrapa, o trabalho de extensão que vocês têm é essa educação científica da população. Joaci, deixa eu voltar um pouco. No seu mestrado, qual foi a planta que você trabalhou? Eu trabalhei com batata doce. Batata doce. Tem outra questão que também ele colocou ali, a questão dos hormônios, Luiz Henrique, professor Luiz, a questão dos hormônios em relação à população, né? Na verdade, os hormônios para os animais são diferentes. Você está falando dessa questão de hormonal nas pessoas, a gente sabe que está relacionado com uma série de processos fisiológicos, a maior parte deles associado a rejuvenescimento, a envelhecimento, a reprodução, não é? Então há um receio da sociedade que esses hormônios possam alterar o processo normal
de envelhecimento, de mudança comportamental ou de mudança fisiológica que ocorra com as pessoas. Então, acho que a preocupação é mais no ser humano, né? Essa intervenção ela existe, ela tem consequências, mas tudo que a gente faz tem consequência. É só a questão da gente ir buscando o equilíbrio, buscando mais ciência para a gente ter um impacto menor desses novos produtos que aparecem. Cara, no caso da batata lá que você trabalhou, o que é que você desenvolveu especificamente e foi pesquisa que foi para o mercado? Olha, o que a gente fez era relativamente simples, porque há uma correlação entre as plantas que são fáceis de se reproduzir, pegam de galho, que nem, né, batata doce, pegam de tubérculo mesmo, elas são plantas relativamente fáceis de você reproduzir também in vitro. E já existe, de certo modo, uma quantidade desses hormônios que ajudam nessa reprodução e você precisa criar as condições ali. O que a gente fez, na verdade, foi uma síntese assim, entre a quantidade de auxina e citocinina que fosse suficiente para a gente multiplicar esse conjunto de células que gerou um tecido que a gente chama de calo. A partir dali, com aquela célula que se multiplicou, um monte de célula, a gente pode ter, inclusive, células que podem ser diferentes das originais, que é importante, porque a gente mantém a variação genética, que é algo que a gente busca o tempo inteiro, não é? Para a gente ter uma base para reprodução consistente e segura nas plantas. E a gente conseguiu essa reprodução de calos, vimos quais as combinações de hormônios mais interessantes para chegar até nesse nível. Você está aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Hoje estamos conversando com o pesquisador da Embrapa, Joaci Luiz, sobre agropecuária, pesquisas em orquídeas e congêneres. Professor, e seu doutorado, como é que foi? Então, o doutorado foi outra história. A gente tinha um trabalho já assim bem consistente, mais de 20 anos com hortaliças aqui em Roraima, e esse trabalho levou a gente a olhar como Teu mestrado foi na UFC? Foi na UFC. E o doutorado? Jabuticabal, na Unesp Jabuticabal, São Paulo. E a gente então começou a olhar mais de perto para as plantas nativas aqui. Dentre as plantas nativas houve esse interesse pelo olhar das orquídeas nativas aqui de Roraima, as orquídeas da Amazônia, né, desse pedaço da Amazônia, e outro interesse forte com algumas plantas medicinais e com as pimentas. E a nossa variedade grande de pimenta do gênero Capsicum, fez com que a gente se interessasse em elucidar Explica pra gente essa variedade. Essa característica, pimenta do gênero Capsicum. Na verdade, Capsicum. Explica pro ouvinte leigo e pra mim também. Porque as pessoas tendem a pensar em pimenta, antigamente só havia pimenta do reino, né? Só pensava pimenta do reino. Pimenta do reino é uma piperácea, outra família de plantas, são outras espécies. Nesse gênero Capsicum são pimentas solonáceas, são parentes também do pimentão. Então é preciso fazer essa diferença, senão eu estou falando de pimenta aqui, essa pimenta de cheiro, pimenta dos molhos de pimenta, da jiquitaia, da páprica, e alguém pode estar pensando que ele está falando de pimenta do reino. A pimenta do reino é bem diferente. Então, essa pimenta de cheiro não é dessa... Pimenta de cheiro, tudo é do gênero Capsicum. Ela é do gênero... A pimenta do reino é que a piperácea é outra família de plantas. Tá, e qual era o foco do estudo das pimentas? A gente começou um trabalho junto com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o nosso colega Reinaldo, que começou nas andanças dele a identificar uma variação muito grande. Que também já foi entrevistado no programa. Mas que ótimo, esse programa só tem craque. Estou entrando agora na reserva. Então, as pimentas são muito diferentes. Elas são diferentes do ponto de vista do uso aqui, da forma, das cores, do teor, né, de pungência. Então, teor de pungência seria o ardor? O ardor, quando mais ou menos picante, né? E aí isso gerou uma curiosidade da gente no sentido de saber, mas isso tudo é a mesma coisa, isso tudo é diferente, quanto que isso é diferente? Então, novamente, a gente foi aí liberado pela Embrapa para fazer o doutorado,
A gente escolheu a Unesp em Jaboticabal porque tem uma estrutura e profissionais na área de produção vegetal, principalmente de hortaliças, bem consolidada, bastante forte. E São Paulo é aquele mundo, né, da produção de hortaliças, então a gente foi se ancorar ali, né, no saber e na estrutura que São Paulo tem do ponto de vista da produção de hortaliças, que também estava desenvolvendo na época, por meio da FAPESP, todo esse trabalho com genômica aí, né, e era um trabalho bem desenvolvido. Então a gente procurou trabalhar com indicadores morfológicos que mostravam essa variação que tem com as pimentas aqui, mas também tinha um núcleo bem desenvolvido de biologia molecular em Jaboticabal, de modo que permitiu que a gente também estudasse essa variação por meio da genética. Eu notei que você comentou sobre pimentas e hortaliça. A pimenta, esse gênero, é uma hortaliça? As solonáceas são consideradas hortaliças, no geral. Tomate, pimentão, as pimentas, berinjela. Ju, assim, a intenção de você, nessa cooperação com o INPA, era classificar. E tem essa diferença forte entre essas pimentas aqui, é muito diferente do mundo? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta o professor Luiz Henrique perguntou sobre aquele teor que ela arde. A gente sabe, por exemplo, na cerveja, há uma classificação do amargor. Aí existe uma escala internacional. Eu tive o prazer de experimentar, acho que o professor Luiz Henrique experimentou a cerveja mais amarga do mundo. E a escala dela é 1000. Muito, embora na própria rótulo explica que o máximo que a gente percebe é 120, mas eles fabricam com 1000. Parece que você tá tomando chá de bilis. Mas experimentei. No caso da pimenta, como é feita essa classificação? Então, popularmente as pessoas dizem pimenta arde mais, arde menos. Aqui a gente tem uma classificação do termo popular, né, que se chama pimenta doce, que é a pimenta que praticamente tem o teor muito baixo de capsaicina. Capsaicina e capsaicinoides, que são as substâncias químicas que geram essa sensação de pungência Aquela pimenta na língua. Biquinho, né? A biquinho tem pouco, né? Então, as que tem pouco são mais pimentas consideradas pimentas doces. Nossa pimenta de cheiro aqui, que é vendida aí como tempero também. E depois vai crescendo o teor de capsaicina até chegar numa pimenta que a gente conhece aqui regularmente como pimenta canaimé, que na nossa classificação seriam as pimentas mais ardidas que tem aqui. De modo que elas têm um teor tão alto de capsaicina que se você cortar uma no meio e tocar no lábio, assim, perto da região da placenta, aquela região que fica no meio da pimenta que segura as sementinhas ali, quando você abre a pimenta, você vai possivelmente queimar seu lábio. É difícil resistir. E a concentração de capsaicina é muito grande. Esses estudos precisam ser feitos aqui em Roraima com nossos pimentos. Eu não consegui fazer estudos na área de química, mas o meu era focado mais na parte de agronomia, na parte de recursos genéticos. Então, existe uma classificação, ela foi inventada fora daqui do Brasil, tem um índice que ele chama de Scoville Heat Unit, a unidade de calor de Scoville, tal de SHU. Então, por meio desse SHU, você identifica a quantidade de capsaicina ou capsaicinoides presente naquele óleo que você tira das pimentas, e a partir daí você vai classificando, de modo que tem umas pimentas que dizem que são terríveis, assim. Tá, mas essa classificação, ela é uma classificação feita por máquina. Por exemplo, nós tivemos um programa aqui de um engenheiro eletricista que ele estudou lâmpadas, e a conformidade da luz que a lâmpada emite é feita pelo ser humano, ou seja, pela sensação dele, o olho dele, a sensação de conforto dele sob aquela luz. Aí, em função disso, eles têm uma escala de classificação. No caso da cerveja, é o IBU. No caso da pimenta, o SHU. O SHU, mas essa classificação é determinada quimicamente ou é o paladar de pessoas? Como é feito essa classificação? Eu não tenho conhecimento, mas possivelmente é química, uma classificação química. Talvez o teor de capsaicina ou capsaicinoides. A partir daí, porque a gente teve dificuldade, você precisa conservar a pimenta, tirar essa resina, né, esse óleo que tem, manter e depois levar para alguns laboratórios que têm condição de fazer essa classificação. Aqui talvez a gente tivesse também, mas não, está precisando desse trabalho aí, o pessoal da química
entrar nessa seara aí, tentar classificar nossas pimentas a partir desse índice também de... Mas aí, no teu doutorado, você trabalhou com pimentas daqui. O que é que você... Qual o resultado principal? Elas são de famílias diferentes? Qual é a característica da nossa pimenta? Resultado principal. Possivelmente todas elas têm a mesma origem. A gente vê toda essa variedade de pimentas, de cores, de forma e tal. Mas, botanicamente, elas são muito aproximadas. Tem uma série de caracteres que mostram que elas têm origem comum. Embora algumas referências, por exemplo, a questão de fruta, do próprio nível de pungência, de cor de fruto, elas aparentemente pareçam tão diferentes, mas originalmente elas vêm da mesma origem. São quase tudo capos. E a gente tem alguma ideia, já que são praticamente da mesma origem, o que é que causa essa diferença entre elas? Você citou essa pimenta aí que queima... A Naimec tem um teor muito grande de capsaicina, né? O que é que explicaria essa mudança de... Essas variações, na verdade, elas existem no campo da genética, da função, na verdade, da expressão de alguns genes, eles serem expressos mais em uma do que a outra, mas isso não chega ao ponto de tratar essas plantas como espécies diferentes. Então a gente começou a tratar com morfotipos diferentes. Então são tipos que têm formas diferentes, mas são praticamente da mesma espécie. Cara, tem uma pergunta que eu tô querendo fazer e faz tempo. É da nossa cultura, lá no Nordeste, pelo menos no Rio Grande do Norte, que a pimenta induz hemorroida. Tem alguma ligação? Tu já leu alguma coisa? Ou isso é cultura mesmo popular? Eu acho que se a pessoa tem problema, possivelmente a pimenta vai fazer com que ele se manifeste, porque na verdade há um conhecimento já bastante forte de que há uma ativação, assim, vamos dizer, da corrente sanguínea com a pimenta devido a essa substância, naturalmente. É tanto que a gente tem alguns remédios como alguns emplastros, né, que são usados para dores lombares, que são usados exatamente para fazer o sangue circular mais rápido. Circulando mais rápido, na verdade você tem uma aceleração do processo de cura, regeneração celular, que vai acontecendo em vários níveis aí, de nervos, de células, células musculares e tal. Então, ela acelera um pouco o seu metabolismo. Nessa aceleração do metabolismo, dependendo da quantidade que você consome, você não vai metabolizar naturalmente toda essa pimenta. Uma parte vai sair aí na fezes. Se você tem problema de hemorroide, você vai identificar o problema logo, porque você tem algumas feridas, na verdade, nessa região do ânus, que em contato com substâncias fortes, que nem a capsaicina, dirocapsaicina, você vai identificar rapidamente a hemorroida. E popularmente, você pode até dizer que ela que causou a hemorroida, na verdade. A hemorroida é um processo, né, de rompimento de algumas veias nessa região do corpo, e esse rompimento chega a trazer algumas feridas e causar sangramento. Na verdade, a pimenta me parece mais um indicador desse problema do que um causador do problema. Tá, professor, e as orquídeas, como é que apareceram na sua vida? Então, eu tinha uma experiência pequena na época de mestrado com orquídeas em Fortaleza, em função do trabalho com cultura de tecidos. Havia uma sociedade orquidófila em Fortaleza que tinha interesse no trabalho que o grupo, na verdade, fazia cultura de tecido no laboratório, para ver a possibilidade de multiplicação de orquídeas in vitro já naquela época, em 1984. Principalmente de uma espécie lá que ocorre mais ou menos ali na Mata Atlântica do Nordeste, ali eu acho de Pernambuco até o Ceará, fronteira ali com o Piauí, tem um pouquinho de Mata Atlântica, né? E principalmente no Ceará, ela chamava Cattleya labiata, que é uma planta de flor grande, com um aroma maravilhoso, muito apreciada na orquidofilia e muito usada também por muitos orquidários no mundo inteiro para fazer cruzamentos e obter plantas de flores mais diferentes, mais bonitas, mais, né, com melhor perfume. E esse pessoal procurou a gente, fui umas 2 vezes no orquidário deles, na serra lá do Maranguape. Fiquei assim olhando, poxa, esse negócio de orquídea é uma coisa legal, né? Bacana, o orquidário, as flores, aquele cheiro maravilhoso, a ideia, né, de multiplicação dessas plantas.
de forma artificial, feita em laboratório. Hoje a gente faz isso aqui na Embrapa, sem problema, laboratório de cultura de tecidos, com as nossas orquídeas. E daí surgiu o primeiro contato. Depois, aqui em Roraima, já anos depois que eu tinha vindo para cá, eu vi umas plantas e olhei assim, parece orquídea. Já que em Roraima tem orquídea, fiquei me questionando assim, quando apareceu aí um senhor que era mateiro lá do Pará, que nos ajudou muito, né? Ele conhecia bastante de orquídeas, nos ajudou muito na parte de identificação. Aqui já tinha gente que se interessava por orquídea lá em 86, você veio para cá em 86, né? Foi, possivelmente alguém que tinha alguma planta em casa, tirava do mato, colocava ali, amarrava nas árvores, não é? Mas a partir de 94, assim, que quando teve a formação da associação Oremense do Orquidófilo, acho que um pouco depois, 96, 97, né? Com essa consolidação, com o trabalho desse mateiro lá do Pará, começou a estimular, não só eu, mas várias pessoas aqui a entender sobre orquídea, ler, né? Trazer bibliografia. A gente começou a ter esse interesse e trazendo as orquídeas para o campo da ciência. Ou seja, vamos identificar, então, essas orquídeas, onde é que elas estão, quais são, e começar a publicar isso no sentido de mostrar essa riqueza dessa parte da biodiversidade aqui do estado de Roraima. Joaci, essa ideia de orquidário, trabalhar com orquídea, muita gente faz isso. Por quê? É só uma questão porque são bonitas, a função dela é só ornamental, ou ela tem mais coisas que atrai tanta curiosidade da gente? À primeira vista, naturalmente, é pela beleza, né? Eu sei que a baunilha é fruto, eu acho, de orquídea, né? O fruto da baunilha, a cápsulazinha da baunilha, aquela semente, né? Ela é devidamente tratada e parece um processo de fermentação, já era usado pelos astecas para a produção de baunilha. Então são 50 espécies mais ou menos de vanila. O gênero chama vanila, uma orquídea do gênero vanila. Aqui em Roraima a gente deve ter hoje umas 5 ou 6 espécies de vanila aí, com dificuldade de identificação. A gente tem dificuldade porque são poucos botânicos que você tem no Brasil que identifiquem essas peculiaridades, né? Espécies tão parecidas. E talvez até espécies novas para a ciência, a gente não sabe. Mas na coleção que nós temos ali na Embrapa, tem 110 espécies, a gente tem 5 espécies de vanila, que são essas orquídeas que o fruto, a semente dentro do fruto, dá esse aroma de baunilha e que devidamente tratado gera a substância chamada baunilha, que nós conhecemos. Mas em Roraima, Joaci, tem mais ou menos quantas espécies, independentes de ser baunilha, de não ser... Então, no começo do trabalho, a gente tinha uma casa na fronteira com a Venezuela, em Pacaraima, e tinha uma mata atrás da casa, pelas condições de Pacaraima, de um clima mais ameno, mais chuva, eu cheguei a ter umas 200 espécies de orquídeas diferentes, de vários lugares aqui do estado. Não eram todas da região de Pacaraima? Vários lugares do estado. De Pacaraima tinha bastante, porque naquela época tinha um desmatamento muito forte ali em Pacaraima, para a formação dos bairros novos, e a gente estava sempre catando essas plantas e levando para casa. Naturalmente, existia um sentido forte da curiosidade, que gerou a partir daí a fotografia também, não é? Mas não conseguia acompanhar no ponto de vista do cultivo. Então muita coisa foi roubada de lá, muita coisa ia se perdendo, porque cada espécie, aparentemente, ela dura um certo tempo depois que você tira do ambiente natural, mas você tem que descobrir direitinho que ambiente você tem que dar para ela conseguir se reproduzir. É isso que eu ia perguntar. Minha esposa já tentou cultivar em casa algumas orquídeas, mas pense numa planta que ela não dá sorte. Hoje é muito fácil, porque você tem vários tutoriais aí no YouTube, na internet, mas varia de espécie para espécie. Mas essas espécies que geralmente vendem, me disseram que são híbridas, né? São relativamente mais fáceis de cultivar, porque são plantas que já têm processo de cultivo de 100 anos. Então, 100 anos de processo de cultivo, elas praticamente já viraram o poodlezinho dentro de casa, né? Bota um poodle no meio do mato, ele tá perdido, mas dentro de casa ele
se habitua ali melhor que qualquer cachorro vira-lata. Lá no Tepequém, a gente tem uma casa, o que ela consegue plantar são orquídeas de chão. Vê que são umas plantinhas, umas folhinhas, umas flores bem menores. Aquelas lá, ela consegue bem, né? Isso. Essas são mais fáceis de reproduzir, de desenvolver. O ambiente já é o ambiente delas. Isso, ambiente mais isso adequado. que eu ia perguntar. O ambiente daqui de Boa Vista, eu tenho aqueles aplicativos de previsão do tempo. Tem hora que a umidade aqui tá terrivelmente baixa. Tá baixa. Você tem que artificializar. E tem várias formas, né? Uma delas é se você tem algumas árvores na sua casa, não pode ser dar tanta sombra, mas coloca nas árvores. Só que tem que lembrar de colocar água 1, 2, 3 vezes por dia, dependendo da época do ano. Essa época agora que tem bastante vento, você coloca água, meia hora depois já não tem mais nada. Não é que você precisa colocar a orquídea num vaso, porque as orquídeas têm, a boa parte delas, um tecido que a gente chama de velame, que envolve a raiz. Então aquele velame é um tecido esponjoso que absorve muito facilmente a umidade e segura a umidade. Mas mesmo assim, com esse vento e calor que a gente tem aqui, você tem que molhar 2, 3, 4 vezes por dia. Não com muita água, mas sempre com um pouco de água, mas aumenta a frequência da irrigação. E você comentou, lá no Ceará você viu o orquidário, o pessoal procurou o laboratório que você trabalhava para reprodução. A reprodução artificial da orquídea, ela é delicada? Não, é tranquila. Ela, em 1960, teve um cientista francês chamado Morel, que ele conseguiu fazer a multiplicação clonal usando hormônios vegetais. Então, você pegar uma orquídea aqui com a flor amarela, branca e azul e continuar por meio do processo in vitro reproduzir um pedaço dessa planta, um tecido que a gente chama de tecido meristemático, né, que tem as células com todas as informações genéticas para reproduzir um outro ser igual, multiplicar isso como um clone. Na verdade é um processo de clonagem, né? E esse processo é o que supre até hoje todos os viveiros de orquídeas no mundo inteiro. Você não vai esperar uma planta de orquídea um ano depois para ela te dar outra muda de orquídea. Você pode pegar um pedaço dessa planta, colocar no laboratório e em um mês você tem 1000 plantas. E mais 2, 3 anos depois você tem quantas 1000 plantas? Aquela técnica que você trabalhou lá no mestrado é empregável? É a técnica que é utilizada hoje para multiplicação de orquídeas. Com isso você tirou... E o rendimento é bom? Altíssimo, é o que existe hoje, é altíssimo o rendimento. E você tirou a pressão que existia em cima dos ambientes naturais. Essa é a minha expectativa, que a gente consiga aqui na Amazônia definição de todo um processo de reprodução artificial para evitar que as pessoas tirem as plantas do ambiente natural. Inclusive, reponha em alguns ambientes que precisam ser repovoados. Porque é muito fácil você pode trabalhar com a semente da orquídea, isso é tranquilo. Uma cápsula de orquídea, que é um fruto que a gente chama de cápsula, tem milhares de sementes, a semente é um pozinho assim. Então, em ambiente artificial, a gente consegue fazer germinar uma quantidade enorme de orquídeas de uma simples cápsula, milhares de orquídeas de uma simples cápsula. Aí depois vai mantendo, laboratório, vai mudando, no meio de cultura, mudando de vidrinho, até que chegar o dia você tira dele do vidrinho, coloca ela num viveiro, com a condição ambiental super favorável, de luz, de umidade, pouco de nutriente. Pronto, depois, 3 anos, 4 anos depois, você tem uma planta, tem milhares de plantas regeneradas de uma única semente que você olha, de uma única cápsula com semente que você olha assim, não dá nada por ela. Ô Jossi, existe alguma outra aplicação para as orquídeas que não seja, digamos assim, a parte ornamental e no caso das baunilhas? Vocês estudam alguma coisa, tipo, sei lá, se ela tem alguma substância, para algum medicamento, alguma coisa assim? Pois eu já vi alguma coisa associado com não é bem uma seiva, né? Nem um látex, é uma parte assim, uma goma assim que tem dentro de alguns pseudobulbos de algumas espécies de orquídeas e tinha uso popular, isso é como cicatrizante, né? Antibacteriano cicatrizante. Eu não acompanhei mais esse trabalho, não sei que fim levou, mas a orquídea a gente tem bastante aqui em Roraima. Só que o uso popular depende de região para região. Nesse caso era uma espécie dessa que eu não sei se é a mesma nossa aqui, que era usada muito em Minas Gerais. Mas já era um certo temor, porque as pessoas de repente vão lá e arrancam tudo, depois não ficou nada, né? Se a gente não acompanhar com a ciência,
reproduzindo essa planta. Em princípio, não se tem nenhum estudo voltado para como uma planta medicinal. Não, a princípio as orquídeas estão sempre relacionadas a questões ornamentais. Existe também uma possibilidade grande hoje de estudo de aromas. Os aromas têm uma importância muito grande no sentido de se descobrir novas substâncias químicas, que são substâncias extremamente voláteis, mas que hoje existe técnica que você pode captar essa substância volátil, estudar para tentar identificar novas substâncias, novos compostos. E em termos de estudo das orquídeas daqui, o que é que você já desenvolveu, vem desenvolvendo? Eu lembro recentemente, isso está com 2 meses, eu acho, você coorientou uma tese de doutorado de uma aluna do Bionorte, se eu não me engano, né? Trabalhando com orquídeas. O que é que vocês desenvolveram? O que é que vocês têm desenvolvido cientificamente? É classificação de espécies? O que mais? A nossa preocupação hoje, primeiro, é manter a coleção de orquídeas nativas aqui de Roraima, lá na Embrapa, enriquecer cada vez mais essa coleção, embora a gente saiba que com toda essa definição de áreas protegidas, aí, aqui o processo fica extremamente difícil, mas a gente ainda tem tido condição com o projeto que temos associado a um projeto nacional de plantas ornamentais, liderado por uma colega lá de Fortaleza, ainda tem tido certo recurso para pelo menos monitorar algumas populações e conseguir chegar em algumas áreas onde o pessoal está desmatando para fazer salvamento de orquídea. E quais são as áreas que vocês vão procurar orquídeas, Joci, aqui em Roraima? A tendência, pela experiência que nós temos, é que as áreas de mais altitude, na borda aqui, na fronteira com a Venezuela, principalmente Guiana, Venezuela, são as áreas que têm mais diversidade de orquídea. Isso a gente já sabe. Aqui na savana a diversidade não é tão grande, as espécies estão bem definidas, existe nas beiras de laguinho, aqui tem as abenárias que aparecem na época de inverno, nessa mata seca aqui na beira do Rio Branco, dos igarapés, a gente tem umas 4, 5 espécies também. Você vai mais para baixo ali, o Quitauaú já tem bastante mais, acima de 30 espécies, em cima do Tepequém, uma montanha bem diferenciada, a gente tem mais de 30 espécies também. Vai descendo para essa mata de encosta de montanha, você tem sempre um pouco mais. Mas na fronteira, ali, o Caburaí, por exemplo. O Caburaí é o lugar que eu já vi mais orquídeas. Só que a gente foi para o Caburaí para identificar orquídeas, né? Foi aquela primeira viagem de 1998. E nós não tivemos mais oportunidade de chegar. Porque é uma série de restrições, complicações, em termos de áreas indígenas, de áreas de conservação. E aí a gente também olha para o tamanho que a gente é. Quer dizer, com uma equipe tão pequena, de 2 pesquisadores só envolvidos nisso, como é que a gente dá conta do estado inteiro? Então, eu espero que a gente consiga influenciar novos pesquisadores, novos alunos, professores de universidade, já tem alguns, que possam somar no projeto de identificação de orquídeas de Roraima como um todo. A gente tem 110 espécies aqui, no viveiro da Embrapa, na orquidária da Embrapa, não tem mais orquidário. Já chegamos, na época eu tinha orquidário em Pacaraima, mais de 200 espécies. Eu creio que Roraima, se a gente conseguir um dia levantar as espécies todas, em todos os ambientes diferentes do estado, a gente chega talvez em 500 espécies de orquídeas. Ô Joci, você é agrônomo, mas se um ouvinte que queira estudar orquídeas, qual é o caminho que ele tem que fazer? Ele necessariamente tem que ser agrônomo ou ele pode fazer outro curso? Não, normalmente são os biólogos. Os biólogos? Vertentes biológicas. Tá, então qual é a diferença? Qual a diferença no foco da pesquisa de uma pessoa que vem da biologia para você que veio da agronomia? Qual é o olhar diferente? A grande diferença que tem é o que fazer com esse estudo. Eu acho que a gente da agronomia pensa mais na possibilidade de reproduzir, de tornar isso um atrativo para quem quer ganhar dinheiro, né? Montar um orquidário comercial. O biólogo está mais preocupado com a questão da orquídea, com a função, a fisiologia, o ambiente onde ela está localizada. Eu acho que como agrônomo, exercendo esse meu lado também biológico, que é muito forte, eu costumo dizer que quando fui fazer vestibular, eu saí de casa para fazer biologia, aí cheguei, a fila da agronomia estava menor, eu me inscrevi para agronomia, né? Nunca larguei esse lado biológico, eu gosto muito de lidar com os biólogos, então o campo está aberto, tanto para quem pensa nas orquídeas como uma opção
agronômica, pensando em reproduzir, montar viveiro, ganhar dinheiro, quanto que pensa em estudar na área de botânica, na área de fisiologia, nessa área de química, na questão dos aromas, não é? E também na área ambiental, porque a função da orquídea na área ambiental é fenomenal. Ela só existe se o ambiente estiver equilibrado. Se desequilibrar, você não tem mais o polinizador, porque todas elas praticamente têm um polinizador diferente, algumas espécies de abelha e tal, e ela não vai conseguir se reproduzir, ela vai sumir daquele Você local. falou aí vários tipos de orquídeas. Qual a característica que a gente pode observar numa planta para dizer que é uma orquídea, ou não? Existe uma característica clássica, que é a própria estrutura da planta. Então ela tem uma estrutura de reserva que a gente conhece como bulbo ou pseudobulbo. Tem as folhas normalmente saindo desse bulbo, são folhas tanto quanto carnosas, assim. Mas a flor é que diferencia. Ela tem um conjunto de 3 sépalas, são pequenas pétalas, ficam normalmente na parte de trás. E na parte da frente sempre tem 2 pétalas, como pétala de rosa, né? E uma pétala extremamente modificada, que a gente chama de labelo. Então esse labelo é que traz toda aquela beleza, né? Aquele mistério que tem nas orquídeas. É aquela pétala que você olha e diz, puxa, aquelas 4 ali, 2 sépalas, 2 pétalas, tudo iguais. Mas essa aqui é extremamente diferente, assim, imbricada, as cores são diferentes. Porque ali está o aparelho reprodutor das orquídeas. Então precisa ser diferente exatamente para atrair o polinizador, tanto com o aroma, que é a região que tem um aroma mais forte, quanto com o visual. No sentido de que com essa atração, essa espécie consiga se reproduzir indefinidamente. E elas existem não em função disso, mas elas existem por isso. Porque se não tivesse essa relação e não tivesse polinizador, elas já tinham desaparecido há muito tempo. Então essa característica de ser extremamente diferenciada e associada com o ambiente e os polinizadores é que faz com que as orquídeas continuem sobrevivendo aí no planeta. Olha, Joaci, muito bom e muito esclarecedor o programa. Eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente tem mais coisas para explorar aí de orquídeas e plantar essa semente aí. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Por Dentro da Ciência. Estamos lá na Embrapa as Ordens. Obrigado, Joaci. Obrigado. E agradecemos vocês, ouvintes. Contamos com vocês na próxima terça-feira aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária. Até lá, com o Por Dentro da Ciência. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.